Pessoal, bem-vindos ao Mistérios do Mundo. Eu sou o Bruno Alves e nesse vídeo a gente vai provar de forma empírica que a Lua ela tem luz própria. Então antes eu vou deixar aí nos comentários fixado no topo o link da nossa vaquinha, da nossa palestra nacional de Terra plana em Belém do Pará. Por favor, nos ajudem, contribua. Vou deixar também o link do canal Bruno Alves aí nos comentários. Aquele que não conhece lá o canal, dou dica de filmes, jogos, séries e muito mais. Se inscrevam lá no canal Bruno Alves. Hoje não teremos live no canal porque eu vou estar lá no Flat Earth Brasil, canal do Denis, onde a gente vai fazer uma super live lá com vários membros do Centro de Pesquisas. Por isso não haverá live hoje aqui no canal, ok? Então vamos lá, gente. É tão bom quando a gente pode experimentar a ciência de maneira empírica, né? Que a gente possa observar como a natureza se comporta. Isso é bem simples, né? É bem diferente daquela física teórica, né? Baseada em momentos eureka de alguns cientistas, mas que quando você parte para o empírico, quando você parte para a observação, a natureza não se comporta da maneira que eles nos passam, né? É apenas uma teoria cujo cálculo matemático, uma fórmula matemática vai tentar provar aquilo, mas a natureza não corresponde assim. Então é bem melhor quando a gente pode observar os acontecimentos. Então é uma grande polêmica sobre a Lua possuir ou não possuir luz própria. No modelo de Terra plana, a luz possui a sua luz própria e temos como provar isso? Temos como elaborar, estabelecer um estudo para isso? É óbvio que temos. Ninguém aqui tem pressa de apresentar um artigo científico, mas o pouco tempo, apenas menos de 2 semanas que a Nikon está aqui, eu pude fazer algumas observações da Lua, pegar algumas imagens que eu vou mostrar aqui para vocês, e a gente vai conseguir desfazer toda essa falácia, né? Na questão das sombras em crateras e tudo mais. Então, na realidade, esse vídeo é um estudo que a gente vai corroborar e provar de forma empírica que a luz ela possui, que a Lua ela possui a própria luz. Então, pessoal, na realidade, eu vou deixar aqui, por exemplo, um vídeo por que acontece, gente? Quando a gente tem a ciência prática, tá? Aquela ciência da qual você pode praticá-la e não simplesmente ficar no campo da imaginação, isso serve, né, de diretriz para que a gente possa estabelecer tais estudos. Então, olha só, nós tínhamos lá, eu vou colocar aqui para vocês o que diz o grande gênio Eric Dollard, o gênio que ele se formou doutor com 16 anos. Mas calma, eu vou chegar lá nas imagens e vou comprovar que a Lua ela possui a sua própria luz. Então vamos lá, vamos com calma. Primeiro eu vou colocar aqui um pequeno trecho das palavras de Eric Dollard, um gênio, né, que ele se formou e chegou ao seu doutorado com 16 anos. Então um cara desse tem que ser respeitado. E o que ele diz acerca da questão da Lua ter luz própria, né? Sobre a questão do funcionamento do Sol, mas eu vou cortar. O que a gente vai frisar é a questão da Lua, ok? Então eu vou colocar aí para vocês, ó, agora, vamos lá. It's only invisible when gross matter becomes involved, like the Earth's atmosphere and envelope and the surface of the moon or whatever. That makes the light. Otherwise, there is no light. You can see the moon, you can see the Earth, but you can't see the sun or you can't see the stars. E você vê as palavras desse gênio, que ele diz: a Lua possui luz própria, explicando o funcionamento do Sol e etc. Esse cara, ele quis trazer de volta os estudos de Tesla. Porque a gente vê muita falácia, esses caras são contra a ciência e usam celular, usam internet. A gente vê muito esses argumentos falaciosos. Na realidade, nós não somos contrários à ciência prática. Se eu tenho um celular, eu posso comprovar, né? Eu posso estar aqui, a partir dele, filmando e passando para vocês a minha mensagem. É óbvio que nesse tipo de ciência, na ciência prática, nós acreditamos e damos força. Por isso nós admiramos Tesla, porque Tesla é um dos grandes responsáveis por esse avanço tecnológico que temos hoje. Tudo isso que a gente tem
só é possível graças à descoberta da corrente contínua, criada lá, inventada pelo Tesla. Então toda a concepção que nós temos de campo magnético, né, de ondas eletromagnéticas, Wi-Fi, tudo vem a partir dos estudos de Tesla. Então tudo que nós temos hoje, por isso nós valorizamos um homem como Tesla. E não aqueles homens que em momentos eureka diz que uma explosão criou todas as coisas, que a gravidade distorce o espaço-tempo. Então coisas que não podem ser comprovadas empiricamente e nem pode se praticar a partir daí uma ciência prática, né? Então, na realidade, nós defendemos a ciência, mas a ciência de verdade, e não a ciência baseada em teoria e cálculo matemático. Eu admiro Newton, acho o Newton gênio, suas leis da mecânica, né? Várias leis de Newton servem e serviram aí para engenharia e para várias coisas que nós temos hoje, né? Para engenharia automobilística, engenharia civil. Beleza, mas quando parte para explicar a cosmologia, né, a gravidade, coisas que a gente não pode comprovar empiricamente, é isso que nós somos contrários. Ninguém aqui é contra a ciência. Nós somos a favor da ciência, mas a ciência de verdade, e não a ciência teórica que é baseada em cálculo matemático e lixo filosófico, uma produção filosófica e ideológica, e não uma produção a partir de experiências empíricas. É isso que Tesla justamente questionava sobre Einstein, né? Que a ciência deixou de ser experimental para se tornar teoria, cálculo matemático e lixo filosófico. Então, na realidade, toda vez que a gente apresenta alguma imagem da Lua, e não só o Eric Dollard que pensa assim, tá? Quando a gente vai ver sobre reflexão de luz, a gente tem aí o PhD Peter Lindemann, e ele vai falar um pouquinho sobre isso, né? Que, por exemplo, a luz, a gente só consegue ver ela porque ela está em contato com a atmosfera. É preciso que haja partículas, porque fora disso, fora da atmosfera, a luz não pode se reproduzir, ela não está no espectro visível. Então tudo isso, a luz é uma reflexão que precisa da matéria para ser reproduzida. Então vamos lá, vamos dar uma olhada no que o Peter Lindemann, o PhD, ele fala sobre essa questão. Vamos dar uma olhada aí, vamos lá. So when you actually look at a source in outer space, it is not transmitted. Light is not transmitted in the visible spectrum in outer space. Logo ele é bem claro, né? A luz não do espaço não é visível, né? Não pode ser reproduzida no espectro visível. Então, na realidade, é isso que nós defendemos também, né? Porque a forma prática da ciência ela nos mostra isso. Então vamos dar uma olhada, depois de ouvir o gênio Eric Dollard, depois de ouvir o PhD Peter Lindemann, a gente vai para o experimento empírico, que é isso que a ciência pede, não uma física teórica, uma física cosmológica baseada em ficção científica. Nós queremos a realidade e a verdade. Então eu vou falar para vocês, eu vou dar um primeiro parâmetro. Bem, para a gente dar a introdução e eu mostrar as imagens que eu fiz da Lua, essa Nikon que chegou aqui tem poucas semanas, eu tenho andado com um tempo muito nublado, mas ela já está se transformando num verdadeiro pesadelo para os globalistas, e pior é que a mamãe não veio, né? Então vamos lá, olha só, você tem a corrente elétrica. Tesla, por exemplo, defendia uma terra elétrica e magnética. Você já ouviu falar muito em Tesla, né? Então ele defendia uma terra toda elétrica e magnética. Por isso ele criou todas essas questões que hoje nós utilizamos no dia a dia, né? Graças aos seus estudos. E era isso que o Eric Dollard queria voltar, né? Mas todo mundo que tem esse objetivo, né, de apresentar a ciência verdadeira, ele é deixado de lado. Assim como foi o Tesla, como ele foi injustiçado, e assim como o Eric Dollard é injustiçado também. Se não for para compor, para ajudar, né, esse modelo científico que foi imposto de forma dogmática para nós, eles não aceitam. Então não adianta eu vir aqui querer publicar um artigo científico, porque jamais eles vão me dar esse espaço. Mas tudo bem, mas eu posso apresentar os estudos aqui para vocês, que não tem problema nenhum, qualquer um que vai compreender o que eu quero dizer. Então você tem, por exemplo, a corrente contínua, né? A gente falando de uma terra elétrica e magnética, a corrente contínua ela depende de um elemento químico para fazer essa transformação. Eu vou te dar um exemplo de corrente contínua hoje. Pilhas, baterias, são exemplos de corrente contínua que são utilizados, foi descoberta por Thomas Edison e é utilizada até os dias de hoje. Já
o Tesla, ele já partiu de uma linha mais natural, porque a corrente alternada é isso, ela vem de coisas mais naturais, por exemplo, quedas d'água, né? A energia que vem dos ventos, então só precisa de uma bobina para estabelecer e para que produza essa indução, cria aquele campo magnético para produzir ali, para compor estabelecer o campo eletromagnético, a indução eletromagnética para proporcionar a eletricidade. Então você tem a corrente contínua, que precisa ali de elementos químicos, e você tem a natural, que é através de quedas d'água, são ventos e outras coisas. Então você tem a corrente alternada. E quando você vê, só que aqui no Brasil, por exemplo, eu vou dar um dado, o Brasil ele trabalha, e essa corrente alternada ela tem uma frequência de oscilação. Então a corrente alternada aqui no Brasil, ela trabalha numa frequência de 60 Hz. Isso significa que você ver uma lâmpada, significa que aquela luz ela está oscilando 60 vezes por segundo, porque a nossa frequência é em 60 Hz, e isso é imperceptível ao olho humano. Você vê a luz acesa, simplesmente você vê ela acesa, mas você não sabe que ali aquela corrente está alternando, a cada 1 segundo ela está oscilando 60 vezes. O que significa que ao você vir fotografar uma lâmpada, e se você fotografá-la numa fração de segundo depois, ela não vai estar produzindo a mesma luz, ela vai estar sempre oscilando. Assim, por exemplo, no Paraguai a gente tem uma frequência de 50 Hz, assim é utilizada lá, mas no Brasil é de 60, então é imperceptível essa oscilação aos olhos humanos. O que acontece é o seguinte, gente, é que quando você vê uma lâmpada, então, eu vou mostrar algumas imagens, você vê essa imagem aí. Então aquilo ali, você acha que aquilo ali é a sombra que está dando na lâmpada, ou é a oscilação, sombra na luz, ou é a oscilação que ela causa, né? Pelo próprio, por ter essa frequência de 60 Hz. É óbvio que é oscilação. E se você tirar uma foto, fração de segundos depois, todas essas sombras, tudo isso vai ser modificada. E assim trabalham os nossos lumiares também. Então vamos às imagens da Nikon, gente. Eu vou mostrar uma imagem aqui para vocês vejam. Nessa imagem, você está vendo sombras, supostas sombras nas crateras da Lua. Mas assim como uma luz, né, como uma lâmpada, essa frequência ela sofre oscilação. E se você pegar numa fração de segundos depois a mesma imagem, do mesmo local, como eu peguei, você vai ver que aquelas sombras já estarão iluminadas de novo. Vamos dar uma olhada então, comparar as sombras que estão nessa imagem com as sombras fração de segundos depois que eu fiz da Lua com a Nikon. Vamos lá, vamos mostrar aí. Então você está vendo, desse lado, você está vendo ali as sombras. Mas instantes, fração de segundos depois, o mesmo local, olha como está a iluminação. E isso acontece também com as lâmpadas. Cada hora que você olhar para ela vai estar com uma iluminação, produzindo sombras diferentemente por conta da oscilação da própria corrente. Então, assim também funciona com os nossos luminares. Assim também funciona com o Sol. Né? A gente tem exemplos aí de manchas solares e tudo mais. O Sol não está pegando fogo, não está queimando nada, como ensina o Eric Dolar. Então ele não está queimando hidrogênio e convertendo em hélio. E isso você pode ver, olha só, de forma empírica. Isso aí é um experimento empírico. Eu fiz várias imagens da Lua do mesmo local e você vê que em uma você tem as sombras, assim como funciona na lâmpada. Né? E se você pegar e fotografar numa fração de segundos depois, ou se você fizer uma filmagem, uma gravação, e pegando os momentos, fração de segundo depois, você vai ver que tanto a lâmpada como a luz da Lua, ela oscila. Então, na realidade, a Lua sim tem luz própria. Aquilo ali não é sombra em nada refletida em cratera. Você vê que a mesma imagem, numa hora ela está com sombra e na outra hora, uma fração de segundo depois, ela está já sem sombra.